Nós estamos, como o pastor Marcos já disse, durante todo esse mês, trazendo à tona a temática da mulher em específico. E nós vivenciamos esse final de semana um congresso de mulheres inspiradas, celebrando o feminino. E nós temos a preletora do congresso, que vai estar conosco agora aqui, uma amiga muito querida, Andréa Vargas. Pode vir aqui, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Está o final de semana com a gente, estava ministrando lá no Congresso das Mulheres, está aqui conosco agora. Queria orar por ela, você pode estender sua mão para cá? Elas estavam lá em mais de 220 mulheres, uma bateria de ministrações, e está aqui para compartilhar um pouquinho com a gente. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez esse final de semana na nossa igreja, lá no Congresso de Mulheres, e te agradecemos por tudo que viveremos aqui. Pedimos ao Senhor, fala ao coração da Andréia, aquilo que o Senhor já derramou sobre ela, que o nosso coração possa estar aberto para receber a tua palavra nessa noite. Abençoe a tua filha com discernimento, criatividade e ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui. Que privilégio. Eu fui muito agraciada. Foi a primeira vez, gente, que eu vi sol em Curitiba. Falei, gente, Deus existe mesmo. Glória a Deus. Nunca vi tanto sol nesse lugar como nesses dias. Que bênção. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em alguns textos que eu acho que, quando a gente juntar tudo, pela graça de Deus, a gente vai poder sair daqui com uma boa direção no que diz respeito a esse tema, não mais as mesmas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Andréa, eu moro em Vitória, do Espírito Santo, faço parte da Missão Avalanche, faço parte da Estante da Andréa também. E tenho procurado, no decorrer dos últimos quase 20 anos, me debruçar na temática da sexualidade a partir da palavra de Deus. Muitas são as vozes a respeito da sexualidade humana, a respeito da identidade humana, mas a pergunta é, o que Deus tem a dizer sobre esse assunto, ou sobre esses assuntos quando a gente fala de identidade e sexualidade? E aí fui chamada para falar nesses dias para esse grupo de mulheres, e lembro que no sábado de manhã, fazendo uma breve retrospectiva, no sábado de manhã, eu tive a oportunidade de falar sobre o encontro com o rei. E ali a gente usou o texto de Marta e Maria, aquela ocupação toda de Marta, perdendo a oportunidade de se sentar aos pés do Senhor Jesus. As mulheres que estavam lá vão concordar comigo que a gente teve uma boa oportunidade de refletir sobre a vida a partir desse encontro com o rei ou não. E aí, à noite, a gente teve a oportunidade de falar sobre o encontro com o feminino, o que eu achei muito, muito feliz da parte do evento, da organização do evento, ter colocado o encontro com o feminino como uma consequência do encontro com o rei. Então, mais do que um desempenho feminino, a gente precisa ter um desempenho primeiro enquanto filhas, enquanto pessoas feitas à imagem de Deus, que sabem o quanto valem, sabem qual é a sua identidade e agora podem exercer o seu feminino a partir das Escrituras. E aí, hoje pela manhã, a gente falou sobre a ideia da gente poder servir a nossa comunidade, no sentido da gente entender que, uma vez encontrando com o rei, uma vez encontrando com o feminino, nós, provavelmente, isso deve acontecer como uma consequência daquilo que o encontro com o rei e o encontro com o feminino providenciam, deve acontecer, então, agora, uma inspiração, um feminino que inspira, um feminino que serve. E aí, agora à noite, a nossa temática, então, é exatamente essa questão, de não mais as mesmas. Então, se depender desse clima de encontro, de retiro de mulheres, muito provavelmente você deve estar pensando, então, agora o assunto vai ser só para as mulheres. É uma mulher falando para o grupo de mulheres. Mas, na verdade, isso pode acontecer. Mas isso não precisa ser assim. Até porque, quando a gente transitar pelos textos, que eu imagino que o Senhor possa falar conosco aqui, a gente vai chegar à conclusão de que, na verdade, o ser humano,
ele não é mais o mesmo, depois que ele entra em contato com o Pai, o Filho e o Espírito. A gente diz amém para isso, mas isso é muito grave. Porque eu estou afirmando aqui, então, que se nós, de fato, entramos em contato com o Pai, o Filho e o Espírito, não é mais para a gente ser o mesmo. Isso é muito grave. Porque se nós continuamos sendo os mesmos, a gente pode chegar a algumas conclusões. Uma delas, nunca entramos em contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Não vou dizer que seja a única, porque há processos e processos na vida das pessoas. Mas, no geral, espera-se que alguém que tenha entrado em contato com o Pai, o Filho e o Espírito não seja mais o mesmo. Então, se você parar para pensar, isso aqui é uma afirmação que a gente tende a dizer amém. Mas isso aqui tem que ser um amém a partir de quem convive comigo também. Tem que ser um amém de quem testemunha. Alguém que testemunhe isso em mim. Será que diria amém? O que eu quero dizer é, há provas de que, através da forma que eu vivo, eu entrei em contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Porque, desde o princípio, quando entraram em contato com o Espírito de Deus, a realidade não foi mais a mesma. Vou começar a provar isso para você, se você abrir sua Bíblia em Gênesis 1. Em Gênesis 1:1, o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é um fato. Deus não está aqui, Moisés não está sendo usado aqui para provar se Deus existe ou não. Só existe aqui a afirmação: Deus existe, Deus é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é inteligentíssimo, Ele tem total domínio sobre tudo e todos. Ele traz à existência o que não existe, e Ele criou os céus e terra. Então, Deus existe, Deus é criador, e não só isso. Deus ainda se relaciona com tudo que Ele cria. Tanto é que o próximo versículo diz que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Ponto final? Não, o texto continua. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a gente já começa a testemunhar um encontro entre criatura, então a criação de Deus, céus e terra, ou seja, a realidade criada por Deus. Então, criação, entrando em contato agora com o Espírito de Deus. Quando há esse encontro entre criatura e o Espírito de Deus, o que a Bíblia fala que acontece? Mudança. E uma mudança para melhor, porque a terra estava sem forma e vazia. E quando o Espírito Santo entrou em contato com essa realidade, sem forma e vazia, ou seja, sem conteúdo, sem sentido, sem identidade, era como se fosse uma desorganização instalada. Deus havia criado a terra, mas não havia ainda completado a sua obra na terra. Logo, a terra estava sem forma e vazia. Até que o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, a terra nunca mais foi a mesma. Então a gente já começa a ver que desde o princípio, existe Deus em ação, e um Deus que quando entra em contato com alguma realidade, há expectativas da parte desse Deus de que aquela realidade não seja mais a mesma. E não é que vai piorar, é o contrário, vai melhorar, porque a terra era sem forma e vazia, e de repente Deus diz: haja luz, e houve luz. E qual foi o testemunho de Deus a respeito da luz? A luz é boa. E a luz acabou de iluminar um tremendo de um problema. Foi ou não foi? A terra era sem forma e vazia. E Deus falou o quê? Acende a luz e vamos ver o tamanho da bagunça. Não que Deus não soubesse dimensionar, porque para Ele não há claridade, não há escuridão. Ele é onisciente. Mas aqui acho que há um princípio que rege a Trindade.
a verdade, a transparência, a honestidade, a sinceridade. Não se faz tipo, não se esconde nada embaixo do tapete. Haja luz. Vamos ver o tamanho do problema. E é interessante, porque a luz foi acesa então, acendeu a luz. O que se viu? Que de fato a terra está sem forma e vazia. E agora se começa um projeto. Então daqui eu já vejo muitos princípios para nós. Que a lógica da Trindade não é a lógica do vamos fazer tipo que esteja tudo bem. Vamos dar uma maquiada, vamos montar a vitrine e fazer uma pose de que está tudo sob controle. Não! É como a igreja está fazendo, tocando na ferida da violência doméstica, da violência contra a mulher. É partir da premissa que há ainda um caos instalado e que precisa-se o quê? Vamos maquiar? Não, vamos acender a luz e ver o tamanho do problema. Então, esse tipo de atitude é um tipo de atitude corajosa, intrépida, que lembra o movimento da Trindade. Então é como se essa igreja estivesse dizendo para a cidade de Curitiba: haja luz e vamos ver a situação dos relacionamentos intrafamiliares. Vamos ver o tamanho do problema. Agora vem um desdobramento. Porque Deus acende a luz da terra que estava sem forma e vazia. E agora o que você vê? Que de fato ela está sem forma e vazia e ela precisa agora de um projeto. Senão o que você faz? Você só arranca a roupa. Você destampou a ferida. E você faz o que agora com isso? Então você vê como requer responsabilidade na hora de você acender a luz. Então, por exemplo, eu coordeno escola de sexualidade e de aconselhamento lá na Missão Avalanche. E uma das coisas que todo aluno que passa por nós acaba concluindo é o seguinte: conselheiro, que é conselheiro, nunca faz a seguinte pergunta aleatoriamente: e aí, como é que você está? Por quê? Porque vai que o indivíduo fala a verdade. Então, uma vez falando a verdade, você já tem que ter um plano. É ou não é? Então, se eu te perguntar, e aí, como é que você está? É porque provavelmente eu já estou disposta a ouvir qualquer resposta. Senão vai ser assim: e aí? Por quê? Porque eu já estou dizendo o seguinte: eu não vou ter condição de dar continuidade nisso. Então, o que a gente está vendo da parte de Deus é o seguinte: eu estou a fim de ver o tamanho do problema, e uma vez esse problema vindo à tona, eu vou colocar a mão na massa para resolver o problema. O nome dessa atitude é amor. Então, amor não é só você aceitar a condição deplorável do outro. Não, o amor acolhe aquele que está em situação deplorável. Mas o amor, por ser amor, ele não se corrompe, ele não é complacente, ele é misericordioso, mas ele não concorda com o estado de morte. Então o amor é aquele que intervém para interromper toda a dinâmica de destruição. Foi o que Deus fez com a terra. A terra era sem forma e vazia, estaria assim até hoje. No endereço chamado abismo, na rua das trevas, sem forma e vazia. Deus fez uma intervenção. Ele acendeu a luz, viu o tamanho do problema, fez uma intervenção e implantou um projeto. E um projeto para trazer significado, identidade, sentido para a terra. Isso tudo já precisa inspirar a gente. Por quê? Sabe esse espírito que estava lá, envolvendo a terra? Agora caminha comigo pelas Escrituras. É o mesmo espírito que, por exemplo, foi assoprado dentro de Adão, e dali Adão se torna uma alma vivente. E Adão começa então a caminhar com Deus, e a Bíblia fala que Adão estava só, que Adão não teria condição de completar o mandato que Deus deixou para ele, sozinho. Então até Adão, o testemunho de Deus era o quê? Isso é bom. Só que não conseguiria completar a obra que Deus deixou destinada para Adão. Até que Deus trouxe quem? Alguém no mesmo patamar de igualdade de valor, mas alguém diferente dele. Então a gente vê igualdade, a gente vê diferença, e alguém que venha ser complementar a ele.
Então a gente vê a dinâmica da igualdade, a dinâmica da diferença e a dinâmica da complementaridade na pessoa de Eva. E aí você vê, através do encontro desses dois, o muito bom de Deus. E a chance de que é o projeto de Deus para encher a terra e transformar a terra em algo que aponte para o reino de Deus, para a ordem, para a harmonia, para a paz, para a inteligência, para a beleza da Trindade, que isso chegasse na terra. Então daí sai o muito bom de Deus. Tanto é que o último versículo do capítulo 2 de Gênesis diz que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A gente lê isso, a gente acha isso lindo, e a gente não consegue, eu não sei, eu não consigo imaginar como seria isso. Por quê? Porque eu já sou pós-queda. Você também. A gente não consegue imaginar como seria isso. Só Adão e Eva experimentaram isso. De homem e mulher viverem nus e não sentirem vergonha. Então nós não somos mais, nós não experimentamos isso. Porque a gente já herdou o pecado. Sendo assim, o que a gente começa a ver? Que depois, então, que o pecado chega, isso aqui é maculado. Mas até o pecado chegar, havia uma paz no relacionamento entre pessoas que são iguais em valor, diferentes em papéis e complementares um ao outro. E é interessante, essas três características, elas formam um combo muito interessante. Se você parar para pensar, daria uma tremenda de uma reflexão que a gente não vai fazer aqui agora, mas eu deixo aí para você chegar e ficar pensando durante a semana, que vai ser excelente para a sua edificação. Se você parar para pensar na Trindade, Pai, Filho e Espírito, o que você vê? A mesma dinâmica. São o quê? Iguais. São ou não são? Um só Deus. Mas ao mesmo tempo, três pessoas. Então são diferentes. E ao mesmo tempo são o quê? Complementares. Tanto é que o Pai decreta, o Filho executa, o Espírito aplica. Não é assim? O Pai decretou, o Filho veio atrás de nós, o Espírito Santo selou você e a mim. Então a gente vê igualdade, diferença, complementaridade. A gente vê esse padrão sendo agora utilizado para criar o ser humano. Não é à toa que o ser humano, então, é marcado por igualdade, por diferença e, ao mesmo tempo, por complementaridade. Então, é para ser céu na terra. Esse é o plano. Então, a gente vê agora, no relato de Gênesis 1 e 2, o encontro de duas forças muito poderosas. Um, o Espírito Santo de Deus, e dois, a Palavra de Deus. O Espírito e a Palavra. Grava isso, porque eu acredito que essa seja a fórmula para a gente não ser mais os mesmos. Você aceita a cidade do jeito que está? Com os índices do jeito que estão? Eu sei que é uma cidade linda. Eu sei, a comida é ótima. Nunca vi flores mais lindas. O povo é maravilhoso, eu sei. Mas isso não é tudo. Tem muita coisa debaixo do tapete, tem ou não tem? Tem muita coisa nas entrelinhas, tem muita coisa que não era para estar acontecendo, assim como em tudo quanto é parte do mundo. Então aqui ainda não é o céu. Aqui ainda não é o paraíso. Aqui ainda não é igualzinho do jeito que é para ser. Como está descrito lá no novo céu e na nova terra. Então ainda significa que nós temos chão pela frente. E a igreja está plantada aqui no meio. Tanto é que vocês estão tendo que expandir, comprar um monte de terreno. Por quê? Porque a igreja está no meio, cercada de um monte de situação que não representa o reino de Deus. E o Senhor ainda não nos recolheu. Estamos aqui. Estamos aqui então para quê? Ou esse mundo, com esses índices terríveis, nos engolem, ou então a gente vai marchar contra, crendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas a pergunta é, qual vai ser então a fórmula que a gente vai utilizar para que tudo não seja mais o mesmo? Então a gente não quer que a violência contra a mulher seja a mesma.
A gente não quer que isso seja uma característica da cidade. A gente não quer que a violência contra o idoso, a violência contra as crianças, contra os adolescentes, a gente não quer que a violência contra a própria criação de Deus, a questão, por exemplo, do racismo, a gente não quer esse tipo de violência. Ok. Como é que muda isso então? Então está escrito que quando havia uma situação de caos, houve o encontro de duas forças. E nunca mais a realidade foi a mesma. E foi o encontro de quais forças? Do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. A pergunta é, se a igreja que é a igreja abrir mão do Espírito e ou da Palavra, ela vai fazer alguma diferença na realidade? Responde para mim. Ela vai ser mais um movimento social. É um direito, mas não chama de igreja. Agora, se é para ser igreja, o padrão é esse: Espírito e palavra. Agora, o problema é que juntar essas duas forças, você faz amigos, quer dizer, você faz irmãos e discípulos de Cristo. Mas você também faz o quê? Inimigos. Porque você começa a lembrar o mundo que existe Deus. Se existe Deus, o outro não é Deus. Se o outro não é Deus, ele não pode fazer tudo o que ele quer. E que vai ter um negócio chamado pecado. E que vai ter um negócio chamado juízo. E isso incomoda. É ou não é? Então, como é que a gente vai lidar? Resultado, nós estamos plantados num ambiente de tensão. Bom, não é novidade, porque Jesus falou que no mundo a gente passaria por o quê? Aflições, tribulações, perrengues. Nós vamos passar por perrengues nesse mundo, por tensões. Mas ao mesmo tempo ele falou o quê? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente não quer mais a realidade do jeito que está. Não é para ser mais a mesma. A pergunta então é, como que a gente muda? Então eu estou resgatando o texto do plano criacional, lá de Gênesis 1 e 2, trazendo uma fórmula que está ali. Mas ela não está só ali. Vai comigo agora lá para Mateus, por favor. Mateus 28. Está claro até aqui, irmãos? Amém? Mateus 28, a partir do versículo 18, diz o seguinte... Aliás, vou ler a partir do 16, que eu acho interessantíssimo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicaram. Então, peraí, só recapitulando. Quem é que estava nesse bonde aqui com Jesus? Pelo menos os 11 discípulos. Então, visualize essa cena. Os 11 discípulos. Os 11 o quê? Curiosos. Os 11 vizinhos. Os 11 parentes? Não. Os 11 seguidores? Não. Os 11 discípulos. Não eram os 11 fãs. Eram os 11 discípulos, foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o que você imagina? Uau, glória a Deus, olha quem está aqui. O adoraram, amém. Mas alguns duvidaram. Você já tinha parado para pensar nisso aí? Alguns duvidaram. O que a gente está começando a ver? Que não é porque você é discípulo de Cristo que você não vai ser bombardeado na sua crença a respeito do próprio Cristo. Então já está instalada uma batalha na nossa crença, na nossa fé, na nossa vida. Então veja bem. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, deles quem? Bom, dos 11? Dos que duvidaram? De todos? Bom, a Bíblia diz que Jesus se aproximou deles e disse o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você já viu esse versículo antes? Curioso, a gente acabou de ler. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a gente está vendo que aquele que criou lá é esse aqui. Então Jesus está reivindicando para si a autoria da criação de toda a realidade. O que não é novo. O próprio texto de João já fala isso, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se não fosse por meio dele. Certo? Ele é o princípio de todas as coisas. Então a gente está vendo que o quê?
Jesus está reivindicando para ele toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o texto que a gente mais lê em festa, né, em eventos de conferências missionárias. O famoso ID, a Grande Comissão. E é interessante porque a Grande Comissão, a gente sempre começa a partir do ID. Só que o texto começa dizendo que a primeira frase de Jesus é o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Irmãos, eu acho que isso aqui é a chave para a gente entender como é que a realidade não pode e não precisa ser mais a mesma. Porque toda autoridade, por trás de tudo que está acontecendo no mundo, ela tem dono. Sabe tudo aquilo que está acontecendo, que deveria ou não deveria acontecer? Existe uma força, existe um alguém por trás que tem poder sobre tudo. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nada que Jesus não tenha domínio sobre. Faz conta que você crê nisso e diz um amém. Porque é bom a gente ser lembrado disso. É bom, você sabe por quê? Porque se a gente depender dos sermões que o mundo prega sobre ele mesmo, a gente desencanta, a gente desespera, a gente se torna um cínico e chega até a duvidar do poder de Deus. Mas nós estamos sendo lembrados hoje que toda autoridade nos céus e na terra estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Sabe a resposta que a gente precisa para todos os maiores problemas da terra? O Senhor Jesus tem a chave. Não tem nada que Ele não possa resolver. Não tem nada que Ele não saiba resolver. Não tem nada que Ele não tenha autoridade para resolver. Então eu quero que você veja o seguinte: o mundo não sabe dessa verdade. Só tem uma instituição na terra que sabe disso. Essa aqui. A igreja. Que é a instituição mais poderosa em toda a terra. Por quê? Porque é o corpo daquele que detém toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se a igreja duvidar que ela seja esse corpo dessa pessoa, não há esperança para a terra. A única instituição que pode acreditar em redenção, não em redução de dano, porque isso aí o mundo faz com excelência. Mas a única instituição na terra que tem condição de acreditar numa solução efetiva, a única instituição na terra que tem condição de acreditar, que tem provas, testemunho, validação, de reconciliação de todas as coisas, daquilo que é o impossível para os homens ser possível de acontecer, a única instituição que tem condição de dizer isso é possível é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra. Por isso que eu sou recheada de esperança com a igreja. Por isso que eu acho que a igreja ela merece todo o cuidado, todo o respeito, toda a honra, o que há de melhor no mundo em termos de conhecimento, tem que estar a serviço da igreja. Porque a igreja, ela de fato, ela é a instituição mais poderosa da terra, porque ela é a portadora da única mensagem capaz de trazer uma nova realidade, mais próxima daquilo que só há no céu. É a igreja. É a portadora da melhor notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém consegue mudar o coração humano, só o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode propor mudanças, você tem estatutos, você tem aí legislações, você tem tratados, isso aí é tudo muito bom, você tem políticas públicas que se esmeram para ser justas, tudo isso é muito bom. Tudo muito bom,
glória a Deus, sabe, que tem gente que está se esmerando, ainda que seja um monte de ímpio, gente que está se esmerando para ter uma sociedade mais justa, muito legal. Nenhuma delas dá conta de mudar o coração humano, só o Evangelho de Jesus Cristo. E os únicos que podem dizer um aleluia depois dessa afirmação, são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. É o povo mais feliz da terra, é o povo mais poderoso, porque tem uma mensagem que ninguém mais tem. Então, quando a gente se atreve a dizer o seguinte, olha, não mais as mesmas, não é só não mais as mulheres as mesmas, é não mais a terra vai ser a mesma, não mais os relacionamentos vão ser os mesmos, não mais nada vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus está sendo anunciado, pregado, ensinado pela igreja em toda a terra. Então eu quero que você saia daqui, mas cheio de vigor, que você se lembre hoje aqui, que se até agora você chegou aqui desanimada, sabe, tipo assim, eu sou um desocupado, eu sou alguém que não tem nada para fazer, eu não tenho um ministério na igreja, você vai querer brigar por causa disso aqui? É um microfone para esse tanto de gente, você vai querer brigar por isso aqui? Você tem até os confins da terra. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, então, agora em outro texto, Atos. Atos 1. Olha que lindo. A partir do versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha que lindo. Esse relato aqui, olha. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Lembra, a gente acabou de ler a grande comissão. Certo? Jesus deixando esse ensinamento, olha, eu tô indo, mas estou deixando essa direção. Vão e façam discípulos, ensine-os em tudo o que eu vos ordenei. Vocês vão ensinar depois de vocês terem batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Faz isso acreditando numa coisa, eu sou o Senhor de toda a realidade. Toda autoridade está debaixo do meu domínio. Então, em cima disso, vocês podem executar essa missão. E a terra não vai ser mais a mesma. E aí agora, então, a gente está vendo, no livro de Atos, que então, está sendo escrito tudo o que Jesus ensinou até que ele foi elevado aos céus e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Ok, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Interessante, né? Jesus ressuscita e depois Jesus o quê? Vem para um workshop. 40 dias de imersão. Certo? Você consegue imaginar? Não fala qual era a grade curricular desse workshop. Não diz. Só diz que tinha o quê? Fala aqui, ó. Provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do... Fala o tema. Qual que era o tema do workshop? O reino de Deus. Esse era o tema. O reino de Deus. 40 dias, Jesus Cristo, provando que estava vivo, entendeu? Que venceu a morte, que cumpriu todas as profecias a respeito dele. Então Jesus reaparece. Daí você vê, para Jesus ter reaparecido, imagino eu que a dúvida dos irmãos devia ser grande. Certo? Mas eu vou voltar, porque eu sei que os meninos estão com dúvida. Eu vou voltar para dar uma força, né? Para eles não desanimarem. Estamos juntos. Jesus vem, estamos juntos. 40 dias lá, né? E dele testemunho de que eu estou vivo. É aquilo ali mesmo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias, Jesus falando sobre o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, sabe aquele no princípio, nos céus e da terra? Que envolveu, que a terra era sem forma e vazia? Olha quem que Jesus está prometendo. O Espírito Santo. Então o que a gente está vendo aqui? Jesus, a palavra de Deus, anunciando agora a necessidade do Espírito de Deus. Então Jesus está falando o quê? Sabe aquela fórmula lá do princípio, do encontro do Espírito com a palavra? O que Jesus está dizendo aqui? Aqui também vai precisar do Espírito e da palavra se encontrando.
A fórmula então é a mesma. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Ok, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Abriu caixinha de pergunta. Tá certo? Alguém que tem alguma pergunta, levanta a mão. Então, levantaram a mão. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Sabe aquela oportunidade de ficar com a boca fechada? O irmão aqui perdeu. Eu lembro uma vez que eu fui palestrar numa igreja. A igreja tinha não sei quantos anos. A igreja nunca tinha tido nenhum seminário sobre sexualidade à luz da Bíblia. Então eu fui cheio de temor no coração, preparei uma palestra, e era um rodízio de 3 palestrantes, em 3 igrejas diferentes, e eu ia dar essa primeira palestra nessa igreja que nunca tinha tocado no assunto, a partir das Escrituras. E o tema que me deram era exatamente ainda o que a gente chamava na época de vício sexual. Então imagina, eu já ia começar chutando a porta, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. E comecei e palestrei. Silêncio sepulcral. Abri para perguntas. Gente, eu sei que é um assunto novo. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma. Falei, ou a pessoa que falou é boa demais, ou então, amém. Né? Enfim, nenhuma dúvida. Fiquei com aquele negócio meio assim, coração meio triste. Falei, eu acho que esse pessoal, não sei. Acho que não sei, eu não tenho opinião formada. Enfim, encerrei, estou saindo, vem um grupo falar comigo, missionária, a gente tem uma dúvida. Eu falei, glória a Deus, alguém ouviu. Mas eu fiquei com o coração tão cheio de esperança, eu falei, finalmente alguém ouviu, vai tirar alguma dúvida de alguma coisa que eu tenha falado, que vai querer entender, vai querer que explique. Eu já estava cheio de esperança, cheio de disposição, fico aqui até o tempo que for, afinal de contas nunca tocaram no assunto. Aí o grupo falou assim, a gente ficou a palestra inteira perguntando, pensando numa coisa que a gente queria te perguntar. Claro, fala, você já fez teatro? Acho que deve ter sido mais ou menos isso. Você gasta uma saliva danada para o indivíduo, no final, perguntar assim, e aí, quando é que você vai resolver o BO aqui embaixo? Quando é que você vai fazer justiça aqui? Estou engasgado com esse povo que está, sabe, detonando a gente. É mais ou menos isso. Jesus já fez teatro. Tipo assim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você perdeu o fio da meada, está entendendo? Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino de Israel. E Jesus respondeu, olha, Jesus é de uma paciência. Jesus respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, ele podia ter desistido, não podia, gente, mas não, você vê, olha, Jesus ele está aliançado com o seu povo. Tanto é que você vê o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ponto final. Não. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o texto continua. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Então qual que é a cena? Depois do workshop, abriu caixinha de pergunta, deram essa bola fora, Jesus deu esse safanão neles, alinhou o discurso, falou, espero o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas onde? Precisa brigar por esse espaço aqui? Precisa brigar por esse microfone? Não, por quê? Porque tem o quê? Até os confins da terra, para vocês não serem mais os mesmos. E não fazer a terra ser mais a mesma. A realidade não precisa ser mais a mesma. E aí, tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. E o pessoal, então, está o quê? Está olhando, Jesus subindo. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, de repente, Jesus o quê? Não é mais visto. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então, eles ficaram ali, panguando. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco.
Olha, quando os céus precisam mandar anjo, é porque o reforço vai ter que ser bruto para ver que dá um chacoalhão de realidade. Você acorda, brother. Acorda. Ô, volta. Senão iam estar até hoje lá assim. Aí teve que vir anjo do céu para falar assim: acorda. Que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Em outras palavras, volta agora para a terra. E qual foi a promessa que Jesus falou? Virá o Espírito sobre vocês, para que vocês sejam o quê? Testemunhas. E Jesus antes disso já tinha dito o quê? E testemunha significa o seguinte, lembra, eu sou autoridade máxima em toda a realidade. Em cima disso, vocês estão recebendo o poder do alto para vocês se relacionarem com todo tipo de situação e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e vocês ensinarem tudo o que eu vos ordenei. Não amarela não, porque eu vou estar com vocês até o fim. Te pergunto, quando você sair hoje daqui, é para você sair daqui olhando para a cidade, olhando para a internet, para a terra, como quem não tem expectativa? Não, você é a pessoa mais temida pelo diabo. Você tem ideia do que é isso? É por isso que ele fica como um leão ao redor, querendo oportunidade para devorar a gente. Porque ele só conhece uma coisa, mentira. E você que estava morto e foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito Santo, e está ainda nesse mundo para ser testemunha de que ele perdeu e de que o Senhor vai voltar. E nesse meio tempo é para você fazer o quê? Discípulos de Cristo, assim como você está sendo discípulo de Cristo. Então eu quero te encorajar a acreditar nisso. Não é papo otimista da igreja essa história de não mais as mesmas. É um lema para nós. Por onde você passar, não é mais para o mundo seu mesmo. Sabe por quê? Porque é um filho de Deus que está lá. Porque é uma filha de Deus que está lá. Porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo que está lá. Porque é alguém que tem o selo do Espírito Santo que está lá. O diabo não pode tocar em você por causa do selo do Espírito. Então nós somos, uma vez selados pelo Espírito Santo, o povo mais temido da terra. Não significa que a gente vai sair daí sendo violento, não, é o contrário, parecendo o nosso Senhor, que é bom, que é misericordioso, que é justo, que é compassível, que é tardio em se irar, que é sábio, que é prudente, que é amoroso. Então nós somos o povo mais temido da terra. Não pelas nossas forças, não pelo nosso conhecimento, mas por quem nos reveste. E esse que nos reveste está dizendo: por onde vocês forem, sejam minhas testemunhas, e eu vou estar com vocês. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então eu queria pedir aqui que pastor Mateus viesse ajudar a gente aqui a orar. Orar como quem vai apresentar diante de Deus a incredulidade. Orar como quem vai confessar diante de Deus o fato de talvez chegue à conclusão do tipo assim: gente, eu acho que eu estava morto até agora. Eu acho que eu estava num freezer, eu acho que eu estava congelado até agora. Eu acho que até agora o que me restava era esperar o Senhor me recolher e morrer, porque já não tinha mais o que fazer não. Quê? Você está aí, com o Espírito Santo ativo dentro de você. Você vai ser usado por Deus, você vai ser usada por Deus. Dentro daquilo que o Senhor sabe que você tem condição para. O problema é se você estiver retendo isso. Por dúvida, então nós vamos resolver o problema da dúvida agora. Como? Colocando diante de Deus, nos arrependendo, pedindo o perdão dEle. E a Bíblia fala que Ele pode nos perdoar, que Ele há de nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E o Senhor tem recomeços para nós. Então que o orgulho não te silencie agora.
que o diabo não te silencie agora. Que o seu eu não te silencie agora. Muito pelo contrário. Que o Espírito Santo de Deus te convença e me convença de que não é sobre a gente, é sobre Ele, que escolheu ser aliançado a um povo quebrado, que merecia ir para o inferno. Mas Ele, tão amoroso, veio ao nosso encontro e nos enxertou na sua família, nos dando livre acesso ao trono da graça, podendo fazer com que a gente possa chamar Deus de Pai através do sangue do Filho, que é o Senhor Jesus. E Ele ainda nos deu o seu Santo Espírito, então Ele nos dá livre acesso ao deleite da Trindade. Então a gente pode experimentar esse céu aqui na terra. A gente só vai ver isso plenamente quando Jesus voltar, mas até lá a gente ainda já pode contribuir com o avanço do reino de Deus aqui. O que a gente precisa é crer nisso. E a gente pode começar fazendo concerto com Deus hoje. Que é o que eu quero pedir que você ajude a gente a orar. Deus te abençoe. Olhos, essa noite o Senhor trouxe uma palavra que confronta o nosso coração, mas que aponta um caminho de graça, de esperança. E talvez nessa noite você foi desafiado a tornar a sua realidade não mais a mesma, mas antes disso se faz necessário lançar luz no seu coração. E o ponto em que você está aqui é: eu preciso do Espírito em mim. Eu preciso ser selado, eu preciso que Jesus habite em mim. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. E se essa é a sua condição nessa noite, dizendo: eu preciso do Espírito Santo em mim, eu quero tornar a minha realidade diferente, mas eu preciso ser diferente, eu preciso nascer de novo, eu preciso de Jesus morando em mim. Enquanto nós cantamos essa canção, se essa é a sua realidade nessa noite, enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Você pode se colocar de pé no seu lugar, toda a igreja? Enquanto nós cantamos essa canção, se hoje você quer que o Espírito de Deus habite em você, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Nesse processo de nascermos de novo e colocarmos nosso coração diante de Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor trouxe a sua realidade ao seu coração. E essa palavra nos desafia a transformar a nossa realidade. E talvez existam desafios na sua realidade que você não sabe como lidar. Essa é uma noite de sairmos daqui impulsionados pelo Senhor, pela palavra e pelo Espírito de Deus, a transformarmos a nossa realidade. Nós continuaremos cantando essa canção. E se o seu coração é: eu preciso mudar a minha realidade, eu tenho Jesus em mim, mas eu tenho sido passivo. Eu tenho Jesus em mim, mas eu tenho sido omisso. Eu tenho Jesus em mim, mas eu não tenho transbordado. Eu também quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como um ato dizendo para você mesmo: eu vou mudar a minha realidade. E ela não vai ser mais a mesma, porque eu tenho Jesus em mim. Amém? Vamos continuar cantando. És fiel em todo tempo. Se o Senhor está falando ao seu coração, Em todo se posicione nessa tempo noite. tu és tão Não seja mais o mesmo, não seja omisso com relação à sua realidade. fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és
meu Pai, que a mim Aleluia. Se o Senhor está falando com você sobre a sua realidade, na bondade, se posicione nessa noite. és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, nós estamos diante de Ti, com os nossos corações expostos ao Senhor, com as nossas vidas desnudadas diante da Sua presença e da Sua palavra, clamando ao Senhor. Encha-nos de coragem, encha-nos com o Teu Espírito, com a Tua palavra, nos dá as estratégias certas, os caminhos certos, mas nós desejamos transformar as nossas realidades. Profeticamente nós estamos fazendo esse espetáculo não mais as mesmas. Durante toda essa campanha, durante esse mês, o nosso desejo é impactar a nossa cidade, e não só a cidade na grande Curitiba, mas as nossas famílias, impactar as nossas casas, os nossos lares, os nossos vizinhos, os nossos tios, primos, pessoas que conhecemos, que estão clamando, mesmo sem dizer uma palavra, que precisam de ajuda. Que nós sejamos o amor de Jesus, o abraço, o aconchego, a mansidão. Que nós sejamos a verdade desnudada diante dessas pessoas. Jesus, encha-nos de coragem, encha-nos de coragem. Tira de nós qualquer preocupação ou preocupação com a nossa reputação, e que nós possamos viver a Sua palavra nas nossas casas, famílias, nos nossos bairros e na nossa cidade, em nome de Jesus. Cada um desses irmãos que vieram aqui à frente, Pai, encha-os de coragem, transborda sobre eles o Teu Espírito, que eles possam impactar as suas realidades e transformá-las a partir da Tua palavra, transformá-las a partir do Teu Espírito Santo. Cada homem, cada mulher que está aqui, cada criança, cada adolescente, em nome de Jesus, que haja coragem do Espírito de Deus em nós, para transformar as nossas realidades. Como igreja, nosso desejo é transformar a cidade de Curitiba, a grande cidade de Curitiba, a região metropolitana, o nosso estado. Esse é o nosso desejo, ver um país transformado pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Tua bondade